Meu nome é Gabriel Bacelar e eu tô correndo atrás do meu sonho. Não é fácil, mas aos poucos eu tô me tornando piloto de avião e é muito doido pensar nisso. Até uns 2 anos atrás parecia tão distante, mas tá acontecendo. Aos pouquinhos tá acontecendo. Hoje eu vou fazer uma navegação. A ideia é ir voando daqui de Curitiba até um município vizinho chamado Castro. Chegando lá eu quero ficar mais ou menos 1 hora praticando os meus pousos, até porque treinar nunca é demais. Ainda mais nessa máquina aqui que eu tô fazendo as minhas aulas, que é uma função em tanto, viu? Não é fácil. Porém, é tudo uma questão de prática. O voo de hoje deve levar algo em torno de 3 horas, 3 horas e meia, e hoje tem tudo para ser diferenciado. Eu criei esse canal para compartilhar minha trajetória na aviação, sem filtros, e é muito bom ter você por aqui. Pro voo de hoje, então, esse daqui é o meu planejamento. E essa folha aqui, na verdade, essa folha e a folha de baixo, que são iguais, já representam o meu caminho de ida e o meu caminho de volta, a minha rota. E cada um desses pontos que estão escritos aqui são pontos na rota, referências no solo, à medida que a gente vai avançando no voo, que aí eu vou usar como referência para eu poder saber onde é que eu estou exatamente. Então aqui, por exemplo, algumas referências que são fáceis de identificar. Tem uma represa, uma jazida, tem um trevo, um rio, uma estrada, e aí eu coloco isso na minha rota, determino a posição certinho e eu marco na carta aqui também para eu ter uma boa noção de por onde eu estou passando. Todo voo assim, toda navegação a gente precisa fazer isso. E aqui embaixo é a rota de retorno, quando a gente voltar de lá. Aqui é outra carta, que é uma carta de corredores que eu já mostrei aqui, se não me engano, no vídeo anterior. E aqui embaixo tem uma folha onde eu anoto a questão de autonomia. Então eu considero aqui um cenário em que a gente vai sair com o tanque cheio, por exemplo, e quanto tempo a gente vai ficar lá no nosso destino. E também considera o retorno e quanto que falta de combustível. Aqui embaixo, então, como eu tinha mostrado ainda agora, tem uma carta, e essa carta aqui, ela é uma carta que ela é muito boa pra gente ter referência. Bem aqui fica Curitiba, e essa daqui é a rota até chegar onde eu quero chegar. Então a gente sai daqui, passa por aqui, vem pra cá e pra cá. E aqui é o destino de hoje, que é Castro. A gente vai para um aeródromo lá. Então essa daqui vai ser a minha rota. E aqui na minha rota tem os pontinhos que eu marquei que representam as referências que eu mostrei na outra folha para vocês. E aqui nessa carta a gente consegue ter várias referências, então tem umas linhazinhas azuis aqui que representam rios, uma linha lilás aqui, magenta, que representa a linha de alta tensão. Tem umas linhas que talvez não dê para ver porque é muito detalhe, ela acaba sendo bem poluída, mas são umas linhas meio marrons aqui, que representam estradas, então tudo isso a gente pode usar como referência. Aqui, por exemplo, tem uma linha grande, preta, cheia de tracinho, e isso daqui representa uma ferrovia, que normalmente são boas referências também para a gente usar. Então essa carta tem tudo que a gente precisa de referência visual no solo para fazer um voo. E aqui no aplicativo também eu já tracei a minha rota, então eu consigo colocar as duas cartas que eu tenho aqui em papel, eu consigo colocar elas aqui no aplicativo, então tem um recorte aqui e tem uma carta maior por baixo, que é essa carta aqui embaixo. E aí aqui no aplicativo eu consigo plotar essa mesma rota, então dá para ver o caminho feito aqui. Então sai daqui, passa por aqui, vem para cá, até chegar em Castro. Tem um aerobueiro passando aqui em cima agora. Então mostrando aqui um pouquinho para vocês terem uma noção, eu vou pegar uma referência aqui que fique bem claro de ver. Eu coloquei aqui, por exemplo, essa posição aqui que é uma represa. Então aqui, quando eu estiver nesse ponto, nesse corredor aqui da rota, do lado esquerdo vai ter uma represa. Então vou dar um zoom aqui para mostrar como é que está aqui no terreno. E aí aqui do meu lado esquerdo vai ter realmente uma represa. Então dá para ter uma noção aqui. E essa referência a gente consegue usar bem para poder balizar a nossa rota. Então deixa eu puxar uma outra referência. Aqui tem a posição jazida, por exemplo, bem aqui. Eu vou dar um zoom e aí em cima dela tem uma jazida que a gente vai usar como referência no solo. Então eu sei que quando eu estiver passando por aqui, eu vou estar na posição jazida. Agora que todo o material que eu preciso para o voo já está separadinho, vou preparar um café da manhã porque saco vazio não para em pé. E um detalhe para quem não sabe, para quem tem curiosidade também, é que essa parte do curso de pilotagem e as navegações são muito puxadas. Exigem muito do corpo, exigem muito do nosso cérebro. E via de regra eu não sinto muita fome antes do voo. Acho que porque eu fico ansioso, um pouco preocupado como é que vai ser o voo, por isso eu acabo não sentindo muita fome. Mas eu sempre me forço a comer alguma coisa para não ir de estômago vazio. Como o voo de hoje vai ser no período da tarde, eu aproveito
aproveito amanhã para poder resolver as coisas do trabalho, algumas outras coisas não relacionadas ao voo que eu tenha para fazer. Hoje, por exemplo, eu vou editar um vídeo feito para uma confeitaria, porém, quando eu não tenho nenhuma pendência de trabalho para poder resolver antes do voo, eu aproveito para estudar. E aproveitando o embalo, falando de estudos, sempre aparece alguém quando eu posto um story fazendo simulado, estudando, perguntando qual é o aplicativo que eu uso para fazer os meus simulados. E o aplicativo que eu uso é o Aeroprovas, é um aplicativo relativamente novo no mercado e ele oferece 3 planos bem legais de assinatura para você escolher, então você não precisa ficar comprando crédito para poder comprar simulado avulso. Você faz a sua assinatura e aí você usufrui da forma que for melhor para você, claro que dentro das limitações do seu plano. Chegou recentemente uma ferramenta muito legal e muito útil, que é a explicação das respostas. Então quando você faz o simulado, as questões que você erra, você consegue ver a explicação para essas questões, e isso é uma mão na roda para quem está estudando, porque via de regra, quando a gente está fazendo simulado, a gente tem que ir atrás da explicação para poder entender melhor o conteúdo. Então, quando a gente tem dentro já do aplicativo, no próprio simulado, é muito melhor. Enfim, tem muita coisa legal dentro do aplicativo. Eu vou deixar o link aqui embaixo junto com o meu cupom de desconto BACELAR20 para 20% de desconto na primeira assinatura, e já é um desconto bem legal para você conhecer esse aplicativo que veio fazer a diferença. Esse daqui foi o avião que eu fiz o meu voo de check do piloto privado. Bora ver se a máquina que eu vou voar hoje tá por aqui. É, tem que estar por aqui, o tanto de aerobueiro que tem. Bem, o de hoje é esse aqui. Infelizmente, nos meus últimos voos eu acabei chegando um pouquinho em cima da hora, não cheguei a me atrasar, mas eu não consegui fazer o meu pré-voo com a calma que eu normalmente gosto de fazer. E aí hoje eu me organizei para poder sair de casa e chegar com pelo menos 1 hora de antecedência do voo, que aí eu faço tudo com calma, preparo o avião, faço a minha inspeção externa, vejo o óleo, completo o óleo se tiver necessidade, espero abastecer o avião, faço a drenagem do combustível para ver se tem impureza e ainda aproveito o tempo que sobra para poder fazer uma cabine, estudar um pouco dentro do avião e repassar algumas coisas importantes para o voo, e aí é só sucesso. Eu aproveito esse momento meio que para sintonizar a frequência do voo e aí eu fico melhor situado durante toda a aula. Mais um voozinho finalizado com sucesso, foram 3 horas de voo, deu para treinar bastante toque arremetida, né, os pousos e as decolagens, e como dá para ver nesse vídeo do nosso retorno, o tempo tava incrível, foi muito bom para praticar, realmente um voo muito produtivo. Foi muito bom ter você por aqui, e se você gostou de me acompanhar nesse dia de voo, eu vou deixar essa recomendação de vídeo pra você, que é um vídeo mostrando os bastidores, praticamente como é que eu me preparo para um voo como esse que você viu hoje. E a gente se vê no próximo voo.